Oi, pessoal! Voltei. Vamos continuar falando aqui sobre o romance A Relíquia, né, do Essa de Queiroz. Vamos partir agora para algumas coisas mais bem específicas do romance. Por exemplo, o espaço, né? Então, nós temos ambientes diferentes. A região do Rio Lima, que é onde o Teodorico nasce, fica ali até a morte do pai, e aí depois ele vai viver com a tia Patrocínio das Neves em Lisboa. Bom, então nós temos o espaço da região do Rio Lima, a região de Lisboa, né? A tia Patrocínio manda o Teodorico para um colégio, aí ele cresce, então depois ele vai fazer direito. Onde? Em Coimbra. Então a gente tem um terceiro espaço aqui, que vai ser Coimbra. Aí o Teodorico volta para Lisboa, né? E um dia, isso tempão lá para frente da história, um dia há um jantar na casa da tia Patrocínio, e os convidados começam a falar lá sobre as ambições, né, humanas. E um deles fala: Olha, eu gostaria muito de conhecer Jerusalém. Gostaria de conhecer Jerusalém. E isso dá uma ideia na tia Patrocínio, que é mandar o Teodorico para Jerusalém. Tá? Então, eu vou ter um outro espaço que é a Terra Santa. E depois o Teodorico vai voltar para Lisboa. Bom, esse espaço da Terra Santa é muito curioso, porque Jerusalém ali é apresentado de uma maneira mais real, mais verdadeira, não sagrada, não um lugar sem pecados, pelo contrário. Né? Inclusive tem até um vendedor de relíquias falsas que está ali à frente do templo sagrado, né? Os guardiões do templo estão lá cuspindo, fumando. Então é uma Terra Santa meio que dessacralizada já, né? Está apresentada na sua feição muito próxima do real, quer dizer, ele vai desconstruir o ideal Terra Santa, tá bom? E há muitas comparações, né? O Teodorico faz comparação entre Jerusalém e Portugal. Daí ele chega, evidentemente, ele privilegia Portugal. Né? Portugal ganha aspectos positivos e Jerusalém ganha os aspectos negativos, né? Isso na visão, evidentemente, do Teodorico. Mas esse diálogo cultural entre a Terra Santa e Lisboa ou Portugal, se você quiser uma coisa mais ampla, assim, ele é muito interessante, porque você percebe que há toda uma saudade, não é, da terra natal, uma nostalgia, não é, em relação a Portugal, e assim, até uma busca de uma identidade nacional, uma identidade que fosse portuguesa, tá bem? O tempo, né? Nós temos a narrativa, ela se dá desde o nascimento do Teodorico até o Teodorico Maduro. Então, segunda metade do século XIX, né? A parte ali que vai ser a derrocada do Teodorico é quando ele volta da viagem à Terra Santa, então 1875, não é? Nós temos dois tempos distintos no livro também, porque a história de Teodorico é a segunda metade do século XIX, mas ele vai viajar no tempo, naquele delírio, ele volta ao tempo de Jesus. Então, ele volta ao tempo de Jesus, você tem um deslocamento ali temporal e espacial, né? Porque sai de Portugal, vai para Jerusalém. Sai do século XIX e volta lá ao tempo de Jesus. Né? Então, você tem esse deslocamento temporal. E o que é interessante quando a gente viaja no tempo de Jesus é que o Essa de Queiroz vai dar voz a figuras que pertenceram, né, ou que participaram, né, da história de Cristo. Né? E até mesmo dá até voz a Jesus. Jesus também chega a se expressar ali no terceiro capítulo e depois, né, aquela luz que sai da imagem, começa a falar com o Teodorico, seria a voz de Cristo, mas no fundo já falei que é a consciência do próprio Teodorico ali se manifestando, tá bom? Bom, o título do livro, a relíquia, as relíquias, elas são muito importantes porque as relíquias, elas tornam visível aquilo que é invisível, que é a fé. A fé é invisível. Né? Mas, por exemplo, você tem um santinho na sua casa, né? Você usar um crucifixo, são objetos que concretizam a sua fé. Tá? As relíquias, no caso, elas não só concretizam a fé, mas elas aproximam um homem mortal do sagrado. Né? Mas as relíquias no livro A Relíquia também servem para uma denúncia. O Essa de Queiroz ele vai denunciar o comércio de relíquias, né? Inclusive relíquias falsas. Né? Então, aqueles potinhos com aqueles vidrinhos com um pouquinho de água do Rio Jordão. O Teodorico vai chegar a vender, não me lembro agora, depois eu me lembro,
os preguinhos da cruz, sabe? As ferraduras do burrinho que levou o menino Jesus e coisas do tipo, né? Então, o Eça de Queiroz vai falar sobre esse comércio de relíquias, né? Em especial, né, há uma relíquia no livro que é o seguinte: quando Teodorico está indo para Jerusalém, ele pergunta para a tia Patrocínio se ela quer que ele traga alguma coisa para ela, e a tia Patrocínio fala assim: olha, se você achar que eu mereço alguma coisa, traz-me de lá uma relíquia. E o Teodorico e o companheiro Topsius, né, o companheiro de viagem, eles vão forjar uma relíquia. Né? O Teodorico olha para uma árvore lá, aí ele vira para o Topsius e fala: foi dessa árvore aí que fizeram a coroa de espinhos? O Topsius faz isso, ele olha, sim, ele também não sabe. Mas eles pegam uns galhos, aí eles forjam ali uma coroa de espinhos, e essa coroa de espinhos vai ser levada para a tia Patrocínio como se fosse a coroa de espinhos que Jesus usou na crucificação. Né? Você vai perguntar assim, por que ele perguntou para o Topsius? Se era aquela madeira lá, aquela árvore. É o cientificismo. Né? Vamos lembrar que, nessa época, as teorias científicas estão muito em evidência. Então, evolucionismo, determinismo, positivismo, socialismo. Né? E a gente tem o Dr. Topsius, ele corporifica no livro o cientificismo. Então, o que o Teodorico faz? Ele vai fazer a ciência autenticar a fraude. Isso é muito interessante, não é? Até que ponto o que a ciência valida como verdade é realmente verdade e não é uma fraude. Né? Mas o saber científico é inquestionável, ainda mais nessa época que está a ideia de que o saber científico é inquestionável. Né? Então, o Topsius acaba, na verdade, autenticando a fraude. Tá? Bom, por isso, a relíquia, ela não é relíquia, a coroa de espinhos, ela não é uma relíquia porque ela é falsa. Tudo bem? Mas pode vir a ser relíquia porque a fé a transforma em relíquia. É essa a ambiguidade aqui dos valores que a gente tem na relíquia falsificada pelo Teodorico e o seu cúmplice, o Topsius. Tá bom? Algumas tentações do Teodorico, não é? Você já sabe que o Teodorico ele pensa em sexo o tempo todo. Né? E parece que quanto mais a tia Patrocínio proíbe, mais ele fica com a ideia fixa. Né? Então, algumas tentações aqui, algumas figuras femininas que são tentações para o Teodorico. A inglesa do Sr. Barão, logo que ele é criança. A Teresa, a Adélia e a Miss Mary. Tudo bem, meninos? São as tentações, assim, do Teodorico. Agora, o grande problema do Teodorico vai ser essa última aqui, que é a Miss Mary. Tá certo? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos falar um pouquinho de cada personagem, tá? Teodorico Raposo. Boêmio, mulherengo, você sabe que ele é mulherengo, né? Uma língua bem afiada, né? Ele não tem papas na língua. Né? É um mentiroso, contumaz, né? Ele mente, ele cria artimanhas, né? Para convencer a tia Patrocínio que ele é honesto, que ele é super religioso, né? Que ele odeia as relaxações que a tia Patrocínio fala, odeia saias, Deus me livre, né? Então, assim, ele faz a tia Patrocínio acreditar que ele é super honesto, né? Que ele realmente é um cristão puro, né? Um cristão virgem, né? Mas é tudo falso. Os estudos dele são falsos, os jejuns que ele faz são falsos, as novenas das quais ele participa são falsas, né? É tudo mentira, tudo para ganhar a tia Patrocínio. Tem até as cartas, né? Umas cartinhas piedosas, humildes, de hábitos assim muito recatados, né? Que ele escreve a cada 15 dias para a Titi, né? A Titi é a tia Patrocínio, né? Assim, são cartas muito são quase sagradas, né? São santificadas, né? Tudo mentira, tá bom? Tem uma origem pobre, né? Foi criado sem o amor dos pais, porque ele fica órfão logo pequeno, e uma coisa que ele faz é justificar a maneira como ele é pela falta do amor de mãe. Ele justifica. Ele fala isso, né? Ele fala que a culpa dele ser mentiroso, a culpa dele ser do jeito que ele foi a falta do amor materno, tá bom? E ele realmente, o amor materno, ele não experimentou. E uma outra culpa que ele atribui também para a maneira como ele é em relação ao próprio mundo. O mundo é que o fez assim. A culpa é do mundo. Tá? Mas, na verdade, a gente sabe muito bem que ele age
por interesse próprio, a culpa é dele mesmo, é que ele anda arrumando justificativas para os delitos dele, né, para o comportamento irregular, né, que ele tem. Então, é falsamente religioso, é inativo, isso a gente já comentou, né, interesseiro, inteligente, ele é inteligente, né, escorregou no fim da narrativa lá, mas ele é inteligente. Né, hipócrita, calculista, assim, faz tudo pensando qual é o melhor caminho para ele. Então, ele é calculista, né, a meta dele é herdar o dinheiro da tia patrocínio, tá bom? E Raposão é o apelido que ele ganha na época da universidade, tá? Mas é um grande interesseiro que se desespera. Sabe qual é o único desespero do Teodorico? Ficar sem dinheiro. Sem dinheiro e sem as mordomias que ele tem. Isso, nossa, é motivo de desespero para o Teodorico, né? Que não se arrepende de ser como ele é. A gente, quando termina o livro, a gente percebe que ele tem dentro dele o germe da mentira, né? O germe da falta de caráter. Tá? Ele está contaminado, tá? Não tem como escapar dessa contaminação, tá bom? O nome dele, vamos dar uma analisada no nome? Teodorico Raposo, né? Tel, Deus. Sagrado. Tel é o imaterial. Tel é o santificado. Tel é o espiritual. Rico é o material. Rico é o dinheiro. Rico é a fortuna. Então, entre Tel e rico, eu tenho uma oscilação entre o material e o espiritual. Entre o sagrado e o profano. Certo? Bem, essa é a análise que quase todo mundo faz. Mas eu, observando o nome, percebi uma palavrinha que está ali no meio. Então, olha só. Tel, Deus. Essa parte aqui de baixo. Tá bom? Vamos lá. Tel, Deus. Odor. Cheiro. Rico. Então, Deus cheirando riqueza. E é um Deus que cheira riqueza que, por exemplo, os membros da igreja lá, os padres todos, eles estão de olho na tia patrocínio por causa do dinheiro. Né? Então, eles usam a fé para alcançar os bens materiais da tia patrocínio. Teodorico faz isso também. Ele usa a fé para quê? Para ser o herdeiro da tia patrocínio. Né? E ganhar da tia patrocínio os bens, porque ele é muito beato. Né? Então, é usar a imagem de Deus para arrecadar algum tipo de dinheiro. Então, é o cheiro de riqueza, né, que o Deus, né, promove, né, usar a imagem de Deus, a palavra de Deus, para conseguir algum dinheiro. Tá bom? Raposão. A raposa é um animalzinho muito astuto, né? Espertinho, ó, escapa rapidinho, difícil de pegar. Mas se você quiser, você pega. Né? O raposão aqui também. Assim, ele é esperto e tal, mas no fim, no final do livro, ele não tem essa astúcia da raposa, ele se deixou pegar. Mas ele se acha assim, o espertão, que ninguém nunca vai pegar. Né? Tem um monte de gente que se acha, né, espertão. Teodorico é um deles. Tá bom? Ele não é mal, tá? A gente pensar em termos de bondade e maldade, Teodorico até que é bonzinho, mas ele é mentiroso, tá? Mas ele até que é bom. Ele tem o primo dele, o Xavier, né? O primo dele lá, ele tenta ajudar o Xavier, ele tá bom. Ele é sincero com o Crispim, depois no final do livro. Então, ele tem algumas qualidades, tá? Atitudes exageradas, né? No Teodorico, realmente, né? Por exemplo, tem um momento que ele vai de missa a missa. Ele sai de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para várias igrejas para rezar. A missa das 8 aqui, a das 9 lá, das 10 lá, para mostrar para a tia patrocínio que ele é tão beato que ele não pode perder uma missa em nenhuma igreja. Isso é uma atitude meio exagerada, né? No fim do livro, né, você percebe que ele não se arrepende de ser um mentiroso. Ele se arrepende, na verdade, de não ter mentido de novo. Ele se arrepende de não ter falado para a tia patrocínio que aquele MM lá da camisola, assinado lá o bilhete, o MM é o Miss Mary, né? Era MM de Maria Madalena. E falava para a tia patrocínio que Maria Madalena lhe deu a camisola no deserto. Né? A tia patrocínio era capaz de acreditar, né? Mas ele se arrepende disso, ele se arrepende de ter mentido de novo. Né? O arrependimento dele é exatamente esse, não ter mentido mais uma vez. Né? Então, assim, se a gente pensar bem, ele não se arrepende do que ele faz. Né? Ele se arrependeu de não ter falado a mentira da camisola com tanta convicção como ele falava as outras. Né? Existem mentiras que às vezes a gente desconfia que o Teodorico até acredita nelas. Isso
mitomania, né? O mitômano é uma pessoa que mente e acredita nas mentiras. Teodorico, às vezes, tem a impressão que ele é meio mitômano, né? Okay? Bom, o Teodorico tem uma tia Patrocínio das Neves. Dona Maria Patrocínio das Neves. Bom, vamos ver o nome dela? Bom, primeiro, a tia Patrocínio, ela já sabe que é uma mulher muito beata, né, muito religiosa, mas assim, a religião só serve para disfarçar as frustrações da tia Patrocínio. Na verdade é isso. Né? As frustrações amorosas, frustrações sexuais. Né? Ela é uma velha virgem, né, que parece que não queria ser. Mas ninguém se aproximou dela, não teve nenhum casamento, não teve nenhum marido. Né? Isso parece que causa na tia Patrocínio um certo, digamos, uma frustração muito intensa. Né? Então ela é azeda, ela é amarga, ela é mal-humorada, né? Ela é, até certo ponto, ríspida, né? E se apega à religião para disfarçar essas suas frustrações. É mais ou menos assim, olha, por que ela não casou? Porque ela se casou com Jesus. Não, não é, não seria isso assim. Ah, por que ela não se casou? Porque ninguém quis. Entendeu? Então ela usa a religião para disfarçar a frustração, entendeu? Quer dizer, não me casei porque preferi casar com Jesus, esse tipo de coisa, tá? Mas isso é mentira, sabe? Que é uma mentira. Colecionadora de relíquias, ela tem um monte de relíquia, ela adora colecionar, ela tem até um oratório, né, em ouro, todo rico. Né? Uma mulher que cultua muito as aparências, né? Na verdade, as falsas aparências, né? Muito bom. Sexualmente nativa, fria, sexo é pecado. Engraçado que ela depois encontra ela mesma, né? Porque ela fala que a culpa do pecado é das mulheres. Porra, poxa, ela é uma mulher, né? Caramba. Né? Uma beata muito austera, né? Muito rigorosa, sempre rodeada de gente falsa, principalmente os padres da igreja. Agora vamos ver o nome. Patrocínio. Patrocina. Ela patrocina o quê? Ela patrocina a igreja, porque os padres estão de olho no dinheiro dela, né? De olho no patrocínio dela para a igreja. Então, patrocínio. Neve branca, pureza. O nome dela é Maria. Associa a Virgem Maria, pureza. Então, ela é a pura que patrocina a igreja e vai patrocinar também a viagem do Teodorico a Jerusalém. E, de uma certa maneira, ela vai patrocinar a revelação do Teodorico. Porque, pensa comigo aqui, se ele não tivesse ido a Jerusalém, não teria sido descoberto. Provavelmente não teria sido descoberto. Tá? Então, assim, ela patrocina até a possibilidade do Teodorico mudar. Né? Mas aí é uma leitura mais otimista que eu estou fazendo. A Adélia é uma amante do Teodorico, é uma mulher bastante leviana, né? Que assim se envolve com os homens só por interesse, né? Tanto que ela se envolve com o Teodorico. Depois, no fim do livro, ela se envolve com o Padre Negrão. Tá bom? Ela se envolve com vários. Antes ela era amante do Eleutério Serra, que era rico, depois Teodorico, depois o tal do Adelino, que ela apresenta para o Teodorico como parente dela, e por fim ali ela está com o Padre Negrão. É uma mulher vulgar, né? Que só tem realmente interesse nos homens por dinheiro, tá bom? O doutor Topsius, né, é o nosso cientista, é uma crítica que o Eça de Queiroz está fazendo aqui, principalmente, não só ao cientificismo como um todo, mas principalmente ao positivismo, isso fica bem evidente para a gente, é um alemão, né? Ele discute com o Teodorico, porque o Teodorico acha que Portugal é melhor, e o Topsius diz que não, que a Alemanha é melhor, eles ficam a brigar por causa disso. É uma figura caricata, né, exagerada, né? Ridicularizada também, né? E assim, ele é o cientista que mede tudo com um guarda-chuva. Ele fica andando em Jerusalém e ele fica medindo os monumentos usando o guarda-chuva. Então, se você vai medir alguma coisa com o guarda-chuva, né, você vai ter uma imprecisão. Então, na verdade, ele ficar medindo tudo com o guarda-chuva indica a imprecisão da ciência, né? Que é o que o Eça de Queiroz acaba, na verdade, denunciando indiretamente. Assim, porque diretamente, o que o Topsius representa? Ele representa o olhar da ciência acima do olhar da religião. Tá? Mas como ele tem esse guarda-chuva que, na verdade, traz medidas que não são muito próximas à realidade, acaba sendo uma grande ironia
do Eça de Queiroz, tá bom? A Miss Mary, né, ela presenteou o Teodorico com uma camisola, a camisola que ela tinha passado a noite, a última noite que eles passaram juntos em Jerusalém, ela presenteou o Teodorico com essa camisola, acompanhada de um bilhete muito revelador, né? E vai ser essa derrocada do Teodorico, né? Ela é uma cocote. O que é uma cocote? É uma prostituta de luxo. Não é aquela prostituta que vai pra esquina e esperar passar alguém que se interesse por ela, não é isso. Ela tem lá 1 ou 2 homens, e esses 2 homens, ou um, a sustentam, né? É uma cocote, uma prostituta de luxo. Tem uma cocote famosa que eu acho que você conhece, a Leonie, do livro O Cortiço. Não é? As cocotes eram assim. Ela era uma prostituta, ela era sustentada ou por um homem, ou às vezes por 2, ou às vezes um grupinho. Ela só atendia aquele grupinho, tá? Que a sustentava, tá bom? Essa é Miss Mary. O curioso é que ela se chama Mary, Maria. Ela é o avesso da outra Maria. A Maria Patrocínio é a Virgem toda santificada. Essa é a Maria que não tem nada de virgem, nem nada de santificada. Tá bom? Doutor Margaride é um amigo do pai do Teodorico, né? Foi delegado, tá? Foi juiz, agora está aposentado. E ele tem mania de exagerar a desgraça. Quando ele vai contar uma desgraça, nossa senhora, ele exagera uma desgraça. Né? Então é uma figura também caricata. O Eça de Queiroz, ele caricaturiza muito as figuras. Se pensar, a caricatura, ela se caracteriza pelo exagero. E o Eça de Queiroz acaba dando traços às suas personagens exagerados. Então, por isso que é uma outra figura caricata, né? Além do Dr. Topsius, tá bom? Os padres, né? Padre Casimiro, que é o procurador da tia Patrocínio, a Titi, né? Dona Patrocínio. O Padre Pinheiro, que tem mania de doença, né? E tá sempre, aliás, todos eles, né? Os padres estão sempre na casa da tia Patrocínio comendo, os padres vivem comendo. O Padre Negrão, esse é o desafeto do Teodorico, né? Quando o Teodorico volta de Jerusalém, ele não gosta nada do Padre Negrão. Até desconfia que o Padre Negrão fica encostando a perna dele na perna da tia Patrocínio. Se a tia Patrocínio desse mole pro Padre Negrão, ele pegava. Por quê? Porque tava... Isso, muito bem. Tá de olho no dinheiro dela. Só no dinheiro dela, né? Então, o Padre Negrão, ele representa o clero oportunista. Né? Isso que ele acaba representando, o clero, os valores materiais, o dinheiro, né? O dinheiro da Titi, para ele, é o que interessa. Né? E no final do livro ele vai se tornar amante da Adélia. Isso corresponde ao quê? A Adélia realmente só está interessada em dinheiro. Tá? E o padre libertino, um padre que não respeita os votos de celibato clerical. Tá bom? O Crispim, né? O Crispim é um amigo de infância do Teodorico, né? Tinha mania de dar beijinhos no Teodorico na escola, e o Teodorico fugia dele. Na verdade, o Crispim ele tem traços homossexuais, né? Mas com aquela leveza típica do Eça de Queiroz, quando ele fala da homossexualidade. Não se esqueçam que o livro é do século XIX, né? Mas o Crispim é essa figura, é o homossexual que não assumiu a sua homossexualidade e não assumiria nunca. Né? Tem uma irmã chamada Jesuína, e a Jesuína depois vai se tornar a esposa do Teodorico, que aliás é perseguido por Jesus, né? Você pensa bem, presta atenção. Teodorico nasceu na sexta-feira da Paixão, tudo bem? O Teodorico, ele viaja no tempo, num delírio, e ele assiste a crucificação de Jesus. Ele conversa com Jesus àquela luz, né? Ele vai se casar com uma mulher chamada Jesuína, é Jesus de novo. Tá? Então ele é perseguido por Jesus, né? De uma certa maneira, tá bom? Crispim é um homem bom, tá? Extremamente bom. Era filho do dono da firma Teles, Crispim e companhia, mas depois ficou só o Crispim mesmo na empresa, né? E aí o Teodorico chamou o Crispim de a firma, né? Alpedrinha, né? O Alpedrinha é o carregador de malas, né, que o Teodorico conhece lá no Egito, e ele é uma metonímia, né? Ele representa Portugal, ele representa o povo português. E simboliza a decadência de Portugal, né, em oposição às glórias de passado de Portugal. Tá? Essa figura do Alpedrinha. E a Jesuína, irmã do Crispim, Zarolha, como diz o texto, né, e que vai acabar se tornando esposa do Teodorico. Tá bom?
ou o Teodorico vai casar com ela porque ela tem um dote bom. Aliás, ele fala isso, né? Que ele se interessou por ela porque ela tem um dote bom. Paulo Pote é o guia do Teodorico em Jerusalém, né? Teodorico e o Topsius anda com ele o tempo todo. Justino é o tabelião da tia Patrocínio, toma conta lá dos negócios dela, né? São personagens menores, tá bom? O senhor Lino é um homem que vive comercializando relíquias, falsas, inclusive, né? E vai acabar tendo o negócio dele arruinado pelo Teodorico. Por quê? O Teodorico, quando ele perde a herança da tia Patrocínio, o Teodorico vai vender relíquias, primeiro com o senhor Lino de intermediário, mas depois o Teodorico pensa assim, eu posso tocar o negócio sozinho. Ele vai romper com a sociedade, entre aspas, com o senhor Lino. Só que aí o Teodorico começa a vender muita relíquia, sabe? Então, vamos supor, você vende 200 pregos à cruz de Cristo. Não tinha 200 pregos ali, né? E aí o negócio vai à ruína, tá bom? A Vicência é a criada da tia Patrocínio que gosta do Teodorico. A Vicência gosta dele, assim, amorosamente, no aspecto mais maternal, tá? O Adelino, né, é o amante da Adélia, que é apresentado pro Teodorico como sobrinho, né? A Adélia chega a dizer pro Teodorico, este é o Adelino, meu sobrinho. Não é sobrinho coisa nenhuma. É a amante dela. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos aqui aos capítulos, né, da relíquia. Primeiro capítulo, aliás, antes dos capítulos. Primeiro você tem o prefácio. E no prefácio, Teodorico diz que ele vai escrever as suas memórias, e as suas memórias serão uma lição lúcida e forte. E aí vem o primeiro capítulo, que é a infância do Teodorico. Depois você tem o segundo capítulo, que é a vida do Teodorico, sob o domínio da tia Patrocínio, né? Quando ele vai para a escola, e depois quando ele vai para a universidade. O terceiro capítulo é quando ele tem o delírio e ele volta no tempo, né? E vai testemunhar o julgamento, a condenação, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Tá? Quarto capítulo é quando o Teodorico volta de Jerusalém, é descoberto pela tia Patrocínio, de que ele é um grande mentiroso, e ela expulsa o Teodorico de casa. E o fim do livro é quando o Teodorico se reestrutura economicamente, socialmente, né? Casa, e supostamente se torna um homem certinho, de verdade. Não é bem isso. Tá certo? Bom. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um dos maiores especialistas sobre o Eça de Queiroz, né, dos nossos tempos. Tá? Ele vai falar com vocês 5 minutinhos sobre o romance A Relíquia. Acompanha comigo aí. Eu estou aqui com o professor doutor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra, o maior especialista da atualidade a respeito de Eça de Queiroz. E eu tenho uma pergunta para você, Carlos. Eu gostaria de saber qual é a importância do livro A Relíquia na obra do Eça de Queiroz. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta permitiria várias respostas, mas eu vou ser breve. A Relíquia foi publicada em 1887, numa altura em que Eça de Queiroz estava a escrever Os Maias. E com a Relíquia, Eça de Queiroz permitiu-se fazer várias indagações em vários sentidos que ele conhecia bem. Por exemplo, o fascínio que o jovem Eça tinha tido, e que reaparece aqui, pela Palestina, pelo Próximo Oriente, pela Terra Santa, por todos aqueles cenários onde havia, digamos, a memória da passagem de Jesus Cristo. Essa era quase uma moda de alguns intelectuais na época, viajarem, como ele viajou, muito jovem ainda, ao Egito e à Palestina. Essa memória reproduz-se e reaparece na Relíquia. Mas na Relíquia está muito presente também a crítica de costumes. Ou seja, olhar para a sociedade portuguesa e, em particular, para um aspecto da sociedade portuguesa que era a vida religiosa e o clero e a influência excessiva dos padres na sociedade portuguesa e o comércio das relíquias. E em torno dessa temática dupla, crítica de costumes, fascínio pelo Próximo Oriente e pelos cenários, enfim, do cristianismo, em torno dessa dupla temática, Eça de Queiroz desenvolve uma narrativa muito interessante, porque ela está ligada também a um motivo muito importante para a construção das narrativas, que é a viagem.
protagonista vai ao Egito e à Terra Santa e de lá traz uma relíquia falsa, evidentemente, para uma tia. E, portanto, tem alguma coisa de fascínio pelo Oriente, de fascínio pela mensagem do cristianismo, de crítica anticlerical, mas, ao mesmo tempo, num tom, às vezes, extremamente cómico, que torna a leitura, de facto, muito interessante. Perfeito, maravilhoso. Carlos, os estudantes brasileiros, eles precisam ler a Relíquia obrigatoriamente para entrar no vestibular da FUVEST deste ano. O que você acha do Brasil exigir a leitura obrigatória da Relíquia para os nossos estudantes? Bom, eu só posso achar bem se exige a leitura de uma obra de Essa Queiroz. Quero relativizar um bocadinho a noção do obrigatório, porque ler por obrigação talvez não seja a melhor razão para ler. Mas na Relíquia há dois desafios interessantes. Um deles é o desafio da sátira e do cómico. É uma obra muito divertida. Os estudantes, se estiverem concentrados, divertem-se a ler a Relíquia. O outro desafio é o da relação com o mundo passado, que nós conhecemos mal, o mundo, digamos, da vida de Cristo, o mundo dos últimos dias da vida de Cristo. Tudo isso passa no terceiro capítulo da Relíquia, que não é um capítulo de leitura muito fácil, mas que é realmente um desafio para quem queira encontrar um mundo que, para muitos, é já um mundo perdido. Portanto, eu diria que são, por um lado, um estímulo, por outro lado, um desafio para se ler, de facto, um romance que eu acho extremamente interessante. Muito obrigada, Carlos, pelas suas muito palavras. Obrigado também. E aí, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o maior especialista sobre essa, hein? Obrigada, Carlos. Aquela moça parece comigo, né? Curioso. Eu conheço o professor Carlos Reis há muitos anos, né? E ele esteve aqui no Brasil e em 2018 eu pedi para ele falar sobre a Relíquia para vocês, tá? Então, assim, pessoal, dá trabalho ler a Relíquia? Dá trabalho, mas acho que vale a pena, sabe? A gente conhecer um pouco mais. Aliás, com essa de Queiroz vale a pena. Só a Cidade das Serras que eu acho que é um pouco mais cansativo, tá bom? Bom, vamos pro enredo? Vou fazer uma parte do enredo agora, daqui a pouquinho a gente para de novo e aí eu fecho, tá? Bom, o assunto principal, você já sabe qual é, né? O assunto principal são as memórias do Teodorico e a viagem que ele fez, né, ao Egito, à Palestina, à Terra Santa, tá bom? É uma viagem que proporciona, queira ou não queira, proporcionou mudanças no Teodorico, né? Ele perdeu tudo, né? Teve que trabalhar, teve que saber como se ganha o dinheiro, né? Começou a questionar a religiosidade, mas no fundo, lá no final do livro, ele volta a ser, assim, pelo menos ideologicamente, o mesmo Teodorico do início, que acredita que deveria ter continuado mentindo, né? É aquela história, né? Uma mentira, quando ela é dita com convicção, né? Todo mundo acredita nela, tá certo? Bom, o Raposão, ele, logo no prefácio, ele garante pra gente o seguinte: olha, o meu relato, a minha história, vai apresentar, olha só, palavras do texto, tá aqui, ó, com sobriedade, com sinceridade, os fatos que lhe mudaram o destino. O que ele está fazendo aqui? Ele está afiançando a confiança do leitor. Não você lê isso assim, nossa, ele está dizendo que vai ser sincero. Então ele é sincero, então você acredita em tudo que ele fala. Então ele está garantindo ali que você vai acreditar nele. Tudo bem? Ok? Porque ele está falando a verdade, né? Evidentemente. E logo no prefácio ele já antecipa algumas coisas que aconteceram com o Teodorico. Né? Lembrem, é o Teodorico escrevendo as suas memórias. Então, se tudo já aconteceu, no prefácio ele já pode lançar para a gente algumas diquinhas do que ele viveu, do que ele experimentou. Né? E ali ele já aponta para a gente, nesse prefácio, que ele vai criticar a igreja, né? Que ele vai criticar também os intermediários divinos de Deus. Se ele fala, né? Intermediários divinos que ele cita, Buda, Maomé, Jesus, ele critica, né? Esses, digamos, intermediários da palavra de Deus. Tá? Ainda no prefácio, Teodorico, ele diz que no fundo, ele escreveu suas memórias para corrigir uma informação que o Dr. Topsius lançou no seu livro Jerusalém Passeada e Comentada. Eu já falei disso para vocês
no outro bloco da aula, né? Então, ele diz que ele vai corrigir uma declaração falsa do Dr. Topsius. Qual é essa declaração falsa, né? O Topsius, ele disse que o Raposão, durante a viagem lá a Jerusalém, levou dentro dele, levou junto com ele 2 pacotes. E nesses pacotes estavam os restos dos antepassados do Raposão. Tá? O Teodorico vai corrigir isso, isso é uma total mentira. Aqui, tá vendo essa fotografia aqui? É a quinta do mosteiro, né? Que existe mesmo lá em Portugal, onde, de acordo com o livro, o Teodorico escreveu suas memórias. Tá? Ele se tornou proprietário desta quinta, desta propriedade, né? E ali ele escreveu suas memórias, tá bom? Então, o Teodorico vai escrever suas memórias para corrigir a informação errada que o Topsius deu, tá? Porque ele não estava carregando 2 pacotes com seus antepassados. O que ele carregava, gente? Um pacote era a coroa de Cristo, a réplica da coroa de Cristo para a titia, e o outro pacote era a camisola da Miss Mary. É isso que ele carregava, tá? E no prefácio, ainda é uma parte mais chatinha do prefácio, né, ele fala que há uma forte preocupação dele com a opinião da burguesia liberal, né? Por isso que ele precisa corrigir o que o Topsius falou sobre ele. O que a burguesia liberal vai falar dele, sabe, andando de Jerusalém carregando 2 pacotes com os antepassados dele? Então está preocupado com o que os outros vão pensar dele, tá bom? Árvore genealógica aqui do Teodorico, né? Vou de trás para frente. Teodorico é filho de Rufino da Assunção Raposo e a Dona Rosa. Tá? Rufino de Assunção Raposo, que era filho de um padre, olha só, olha como perseguição do Teodorico. O padre Rufino da Conceição se envolveu com a Dona Filomena Raposo, né? Se uniram depois, aí nasceu o Rufino, que se casou com a Dona Rosa, que é irmã da tia Patrocínio, tá bom? E aí surgiu aqui o Teodorico, essa árvore genealógica. Então, se você observar, ó, o avô do Teodorico era padre. O pai do Teodorico é afilhado de Nossa Senhora da Assunção, por isso tem Assunção no sobrenome dele ali, tá bem? A tia do Teodorico, a tia Patrocínio, é uma católica fervorosa. Teodorico nasce na sexta-feira da Paixão, casa com a jesuína, então é aquilo que eu falei, né? Parece que Jesus persegue o Teodorico. Né? Então aqui, ó, pra gente retomar aquilo. Avô paterno Teodorico é o Rufino da Conceição, foi padre, teólogo e autor também de uma devota vida, de um livro, né, chamado Devota Vida de Santa Filomena, tá? Então, olha, aí mais um registro daquela questão da hereditariedade. Né? Lembrar que uma das teorias que a gente tem aqui é o darwinismo e tal. Então, a teoria da evolução da espécie, né? Então, enquanto o avô foi padre, né? Teólogo, escreveu a vida de Santa Filomena, o Teodorico vai deixar de ser padre, mas vai ter que rezar muito, né? Não vai ser teólogo, mas vai conversar com Jesus Cristo e vai escrever suas memórias, tá bom? A avó, Dona Filomena Raposo, era doceira e era chamada de Repolhuda, era apelido dela, tá bom? O pai do Teodorico agora, o Rufino de Assunção Raposo, afilhado da Nossa Senhora da Assunção, tá? Como eu já falei, e do nada, assim, ele foi nomeado diretor da alfândega de Viana. Do nada não, ele explica, graças a um apadrinhamento, na verdade, sabe? Sabe qual coisa do padrinho? O que é o padrinho? O apadrinhamento aqui não é apadrinhamento de batismo, não. É você ter alguém que te proteja, né? Alguém que gosta muito de você, acaba te protegendo e te favorece, te dá algumas regalias, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui é uma série da Rádio e Televisão Portuguesa de 1987, né? Chamada Relíquia. E eu gravei esse seriado em 1987, né? Gravei no videocassete, vocês nem sabem o que é isso. Eu gravei e quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei que eu tinha isso em fita. Ainda procurei na RTP, escrevi para eles e perguntei se eles tinham em DVD, mas eles não têm, né? Não tem para comercializar, que eu ia comprar para a gente ter uma qualidade melhor aqui de imagem. Mas dá pro gasto. A imagem até que tá razoavelmente boa, o problema é o áudio, tá? Mas vocês vão conseguir entender. Este é o Raposão, tá? E ele vai se apresentar para vocês agora. A história de A Relíquia começa quando, em 1853,
Então, ele não quis se apresentar, não, né? Ele não tá querendo se apresentar, só uma coisinha de nada aqui. Daqui a pouquinho ele se apresenta. Tudo bem? Daqui a pouquinho ele vai se apresentar já para vocês. Vou tentar mais uma vez, né? Vamos lá, vamos ver se o Teodorico se apresenta agora. Bom, daqui a pouquinho eu volto o vídeo aí pro Teodorico se apresentar direitinho para vocês. Tá legal? Quando eu retornar, a gente retoma isso aqui, tá? Aí, vamos lá. Teodorico nasceu quando? Numa sexta-feira santa. Sexta-feira santa. A mãe dele faleceu no sábado de aleluia, quer dizer, no dia seguinte, né? E o pai dele morreu quando ele tinha 7 anos. O pai dele tinha ido a um baile de máscaras, um baile de carnaval, fantasiado de urso, tá? E aí o raposão órfão acabou, né, indo parar na casa da tia Patrocínio das Neves, a dona Patrocínio ou a Titi, né, como ele mesmo diz, tá bom? Muitos de vocês perguntam quem é o Comendador G. Godinho. Volta e meia ele cita o Comendador G. Godinho no livro. Quem é o Comendador G. Godinho? É o pai da Dona Rosa e da Dona Maria do Patrocínio. Tá bem? Que, aliás, eram duas irmãs muito diferentes. Enquanto a Dona Rosa gostava de música, inclusive tinha uma cachorrinha chamada Traviata, né? A tia Patrocínio é a Beata Austera. Né? Então, o Comendador G. Godinho é o avô do Teodorico, tá? E é ele que era rico, e aí a filha herdou a riqueza, tá bom? Bom, quando o Teodorico está caminhando para Lisboa, está indo lá para Lisboa, para casa da tia Patrocínio, porque ele não tem escolha, ele vai olhando as coisas e vai se encantando com tudo, acha tudo muito lindo, muito belo, porque ele não conhecia o mundo, né? E ele vai se encantando, né? E quando ele para numa estalagem, né, no meio do caminho, ele vê a inglesa do Sr. Barão, né? E já se entusiasma com a inglesa do Sr. Barão, né? E ele tem 7 anos. É aquilo que eu já comentei com vocês. O Teodorico tem uma ideia fixa, né? A ideia fixa é sexo. E aí, ele vai rezar à noite para dormir, né? Ele viu a inglesa do Sr. Barão, a saia dela, inclusive, esbarrou nele. Nossa, ele ficou todo entusiasmado. E aí, olha só essa passagem do livro, lê comigo aí. Quando recolhíamos ao quarto, alumiados pelo Gonçalves, passou por nós bruscamente no corredor uma senhora grande, branca, com um rumor forte de sedas claras, espalhando um aroma de almíscar. Era a inglesa do Sr. Barão. No meu leito de ferro, desperto pelo barulho das seges, eu pensava nela rezando Ave-Marias. Nunca roçara corpo tão belo, de um perfume tão penetrante. Ela era cheia de graça, o Senhor estava com ela, e passava, bendita entre as mulheres, com um rumor de sedas claras. Ele subverte a Ave Maria, subverte a oração. Né? No Conto Campo Geral, o Miguelin também faz isso. Tá? Tem hora lá que ele reza, ele muda a oração original. Tá? Então, assim, já está claro e evidente aqui que o Teodorico, ele é apaixonado por mulheres. Tá bom? E aí ele vai viajar até a casa da tia Patrocínio das Neves. Certo? Então, enquanto ele está viajando até a casa da tia Patrocínio das Neves, eu vou fazer uma paradinha de novo aqui para você ir tomar um café, ir ao banheiro. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tá certo? Já. Tá? Rapidinho eu volto. Até já. Tá bom? Volta aqui. Vou ficar te esperando. Tá? Não vai embora, não. A gente já se encontra de novo. Tá bom? Beijo. Tchau. Até já.